Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso MBA de Saneamento Ambiental. Hoje nós teremos um canal Saneamento muito especial, né? O nosso tema, Rejeitos de Mineração, um desafio ambiental para o Brasil, está na pauta de discussões e preocupações, não só do nosso país, mas do mundo todo. E eu sou a professora Luciana Barreira, acho que vocês já me conhecem, do nosso módulo de resíduos. Estou representando o professor Eucíris Pimenta, que não pôde estar conosco hoje no nosso encontro, mas manda saudações e o desejo de um debate super produtivo. Eu estou acompanhada do professor Francisco Dantas, vocês já conhecem, ele é nosso professor do curso de MBA, que, além de ser engenheiro civil, dentre outras atividades, foi diretor do IPT e já trabalhou com barragens. Mas temos um convidado especialíssimo hoje, o professor Dr. Arthur Pinto Chaves, que aceitou nosso convite para discussão sobre rejeitos de barragens, né? E para falar um pouquinho sobre esse triste acidente, os tristes acidentes que ocorreram em Mariana e Brumadinho, ambos em Minas Gerais, que acho que devem ter sendo considerados aí um dos piores acidentes ambientais da última década, não sei, acho que estaria nessa classificação, né? Eu vou falar o currículo fantástico do professor Arthur, engenheiro metalúrgico, com mestrado, doutorado e livre docência em engenharia mineral, além do pós-doc pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Possui grande experiência em projetos de engenharia na iniciativa privada, foi professor titular da Escola Politécnica da USP, é professor ainda, sim, além de colaborar com o Instituto de Geociências da Unicamp. É especialista em tratamento de minérios, tecnologia limpa e desenvolvimento autossustentável. Professor, agradecemos muito a sua presença. Nós estamos no MBA de Saneamento Ambiental, justamente no módulo de resíduos. Então, essa discussão vai ser muito importante para os nossos alunos e para todos nós. E a sua experiência vai ser muito enriquecedora. Eu quero lembrar a todos que vocês podem participar ativamente do canal Saneamento, enviando perguntas pelo WhatsApp. Eu vou passar o número aqui para vocês. Dentre o outro canal, né, Haruê, que a gente tem, outro canal tradicional já. Então, 11 96 803 6009. Eu vou passar a palavra, então, para o professor Arthur, que vai discursar sobre o acidente de Brumadinho e a sua experiência com barragens e rejeitos de minérios. E depois eu abro a palavra para o professor Dantas, desculpa, e depois estaremos abertos às perguntas de vocês, ok? Muito obrigada. Então, até daqui a pouco. Professor Arthur, muito obrigada. Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Vou ficar de pé. Muito obrigado a todos, é um prazer enorme estar aqui. Vamos, então, à apresentação. Isso aqui é uma mina de minério de ferro. Essa fotografia é de 1972, o pico tinha 1.100 metros de altitude, no lugar dele tem um buraco de 700 metros, hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, essas bancadas são de 15 metros. Então, aí aparecem as primeiras definições que nós precisamos. O que nós estamos tirando de lá é minério de ferro. Isso daqui. Cobrindo o minério tem terra. Essa terra, em termos de mineração, é chamada estéril. Ela tem que ser removida e levada para um depósito, que nós chamamos de bota fora. O minério é trazido para este complexo aqui, que é a usina de beneficiamento. E na usina de beneficiamento ele vai dar dois produtos. O concentrado, que vai ser carregado nesta rede ferroviária, e o rejeito, que aí no caso está sendo espessado para a recirculação da água, e vai ser lançado numa barragem de rejeitos. A magnitude do problema. Uma usina típica de minério de ferro produz 35 milhões de toneladas ano de concentrado.
Para produzir essas 35 milhões, ela gera 65 milhões de toneladas de rejeito. Material do qual nós tiramos os valores, embora ainda reste algum teor de ferro. Em 20 anos, nós vamos ter 727 milhões de metros cúbicos. Esse é o minério de ferro. Então, o mineral de minério, quer dizer, o que a gente quer é a hematita. Hematita pura tem 70% de ferro. O minério que é lavrado hoje é chamado de itabirito, que é uma mistura de lâminas de hematita e lâminas de quartzo. Então, ele tem um teor cai para 40% de ferro. Nós temos que moer esse itabirito muito fino para poder concentrar. Essa concentração é por diferença de densidade, 5,2, 2,7, por separação magnética. A hematita é fracamente magnética, paramagnética, e o quartzo é diamagnético. Então, é possível separar por separação magnética. E tem um terceiro método, que é a flotação, que é um método mais complexo, que tira partido das propriedades de superfície. Então, qualquer um desses processos aí vai dar o concentrado e o rejeito. E o rejeito é que vai para a barragem de rejeito. Como é o rejeito? Como é um solo? O solo está lá no chão, são argilominerais, areias, quartzos, estão lá há milhares de anos. Quer dizer, a superfície, os grãos são arredondados, a superfície desses grãos, do ponto de vista químico, está totalmente inerte. Ela já foi oxidada, já foi hidratada, já foi apassivada, já sofreu toda a reação química que ela podia sofrer. O rejeito não. Foi gerado há 2 horas atrás. Foi moído. As partículas estão com superfícies quimicamente ativas, superfícies novas, superfícies frescas. E muitas vezes elas são angulosas. Enquanto a partícula de solo é arredondada, a partícula de rejeito é angulosa. Sendo angulosa, ela tem quinas. E essas quinas concentram cargas elétricas. A complicação é que quando a gente mistura um rejeito com um solo, o solo tem uma que a gente chama de capacidade de troca iônica. Elas vão trocar intensamente íons com os rejeitos quimicamente muito ativos. E isso muda completamente as propriedades geotécnicas de uma mistura de rejeito com solo. Tixotropia, que é a liquefação. E outra coisa que acontece na barragem de rejeito, que o rejeito não está seco no fundo da represa. Ele tem uma umidade residual muito grande. 30%, 40% do que está depositado no fundo da barragem é água. Então, quando os jornais falam de liquefação, estão falando uma bobagem tremenda. Aquilo lá é um líquido. É o que a gente chama de polpa, em termos de mineração. Outra coisa muito importante é que durante muitos anos se considerou a barragem de rejeitos como uma obra transitória. Ela não tinha que ser uma obra permanente, como é uma obra de engenharia civil. Para mim, o melhor exemplo de engenharia civil são as pirâmides do Egito. Estão lá há 4.000 anos. A barragem de rejeito, em princípio, deveria durar 20 anos. Só que ela precisa ser construída com todo o rigor de uma obra civil. Ela sempre precisa ser construída para durar eternamente. Aqui está uma barragem. Então, vocês veem, é um vale estreito, e aqui é construído um maciço para barrar o vale. A água do rejeito se acumula atrás dele. Aqui, no caso, o excesso sai por um vertedouro. Os rejeitos sólidos afundam e se depositam no fundo. A água sobrenada e transborda. Essa é a filosofia da barragem de rejeito. O rejeito é lançado numa das margens. Quanto mais próximo do maciço, melhor, porque as partículas grosseiras se depositam logo depois de serem lançadas.
e as partículas finas são jogadas lá para frente. Aqui é uma disposição de rejeito de uma mina em Araxá, aqui é uma mina em Cajati, estado de São Paulo. Vocês veem que formam o que a gente chama de praia. São rejeitos bem grosseiros, desidratados, e os finos vão lá para o meio da barragem, misturados com uma quantidade residual de muita água. Isso aqui é uma barragem de rejeitos em Paragominas, de bauxita. Olha a praia que se forma. Imagine a lameira que está lá no fundo. Aqui é em Araxá, uma mina de fosfato. Isso aqui é um ciclone. É um equipamento que faz separação granulométrica das partículas. Ele separa a areia, material grosseiro, para ser usado no alteamento da barragem. A lama é lançada lá para dentro da barragem. Então, você economiza material de construção através dessa providência aí. Essa aqui é uma barragem de minério de ferro em Itabira, na mina do Cauê, uma mina que está exaurida. Essa barragem está numa cota muito mais elevada do que esse núcleo urbano aqui. Então, mostra o risco potencial que existe em grande parte das barragens de rejeito. Esta aqui é uma barragem exemplar. Serra da Fortaleza, era uma mina de níquel, em Serra da Fortaleza. Ela passou por vários donos e agora foi fechada, era do Grupo Votorantim. Para mim, a CBA é Grupo Votorantim. O fundo dela é todo forrado com plástico permeável. Então, ela permite a passagem da água e ela é drenada. A água é drenada, quer dizer que os rejeitos são mais secos do que nas outras barragens. O esquema de drenagem da jazida, da barragem. Aqui, o esquema construtivo. Então, nós temos o maciço, a represa atrás dela, a água sobrenadante é vazada através de uma tulipa, uma torre. Tem aberturas, conforme a barragem vai subindo, as aberturas vão sendo fechadas e só a lâmina superior é que é drenada. Se vocês forem na represa do Ibirapuera, ela é drenada desse jeito aí. É a maneira mais segura, porque afasta do maciço a drenagem. Havendo uma chuva maior, havendo uma coisa maior, todo excesso de água vai sair por aqui e não vai erodir o maciço. Naquela fotografia anterior da barragem, vocês veem que a Vale dá preferência a vertedouros, o que, do meu ponto de vista, é uma solução muito arriscada, muito mais perigosa. Mais barata, mas mais perigosa. Outra solução é botar balsas, pontões, que eu posso para bombear água. A vantagem é que eu posso puxar o pontão para onde a água está mais limpa. Essa água vai voltar para a usina, vai ser reutilizada no processo. Quanto menos água a gente jogar para o meio ambiente, mais confiável é a operação. Aqui os dois métodos de construção, a montante e a jusante. Espanhol, águas arriba, águas abaixo. Em inglês, downstream, upstream. Então, o que acontece? Eu tenho um maciço inicial para 5 anos, 10 anos de operação da usina. Nesses 10 anos, a barragem está saturada. Eu tenho que aumentar, elevar a crista do maciço. Então, eu construo este novo dique aqui. 10 anos depois, este novo dique. 10 anos depois, este novo dique. Vocês veem que as quantidades de material demandada, isso daí é solo compactado, vão aumentando exponencialmente conforme aumenta a altura da crista. Então, qual é a solução que é praticada pela Vale, foi praticada pela Samarco, é praticada por um grande número de empresas. Construir o dique inicial, eu trouxe para obrigado, e altear a barragem sobre os rejeitos. O rejeito, que nem eu falei para vocês, é um material inconsolidado. Foi jogado com água. É uma polpa.
tem uma quantidade de umidade muito grande. Então, está cheio. Obrigado. Então, eu vou construindo o maciço sobre barragem. Vocês veem, aqui está mostrado um ciclone para economizar material de construção e jogar as lamas lá para dentro. Slime. Slime. Então, eu estou construindo uma obra permanente sobre um material inconsistente, um material de características geotécnicas muito pobres. Ruptura de maciço, escoamento, alude. A gente está entrando na temporada de chuvas, todo dia a meteorologista fala, temos risco muito grande de chuva na região serrana de Petrópolis, Teresópolis, no próprio Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, nas favelas, zonas de risco. O que acontece? O barranco fica encharcado, aumenta muito o peso da terra no barranco e o encharcamento diminui a coesão do solo. Então, ocorre uma ruptura, que em mecânica de solo se chama de recalque diferencial, que é a destruição de uma superfície cilíndrica. Todo esse material aqui escoa e cai para baixo. Conforme eu vou alteando a barragem, a superfície de ruptura se afasta do maciço e fica cada vez mais dentro do rejeito inconsolidado. Quer dizer, cada vez que eu aumento a altura, por esse método de construção, eu aumento o risco geotécnico de ruptura do maciço. Outro problema é a infiltração de água na barragem. A barragem é de terra. Atrás dela está uma lagoa. Essa lagoa está se infiltrando dentro da terra. Então, uma parte do maciço vai ficar totalmente encharcada. Se ela está totalmente encharcada, ela é inconsistente do ponto de vista geotécnico. Como que a gente trabalha com isso? Eu coloco um dreno. O que é um dreno? É uma construção de brita e areia. O dreno que ele está mais familiarizado é do campo de futebol. Se o campo de futebol está cheio de valetas, cheias de pedra britada, cobertas com areia, cobertas com terra, quando chove, a água toda vai para esses drenos, são caminhos preferenciais. Então, aqui eu consigo secar toda esta região e toda esta região aqui. Quer dizer, quem vai resistir ao empuxo da água, ao empuxo do rejeito, é esta parte aqui. Então, se falou muito que os drenos de Brumadinho, os drenos da barragem da Mina do Feijão, estavam entupidos. Isso é inaceitável. Então, o dreno é construído para não entupir. A solução melhor, mas muito mais cara, é impermeabilizar a superfície interna da barragem. Se eu posso asfaltar, posso fazer uma cobertura com argila, posso cobrir com geotexto polietileno de alta densidade, por exemplo, para vedar completamente a entrada de água no maciço. Aqui uma barragem na Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, o famoso Nióbio de Araxá. É uma companhia que merece todo o nosso respeito, porque o pessoal é muito correto. Eles estão forrando polietileno de alta densidade todo o fundo da barragem e toda esta parte interna da barragem. Quer dizer, todo o talude interno da barragem é forrado e impermeabilizado com polietileno de alta densidade. São mantas enormes que são vulcanizadas para não ter um furo, não ter vazamento, não ter possibilidade nenhuma de passagem. Monitoração, controle constantes. A gente mede o nível de água, mede a vazão de água drenada pelo dreno, mede a posição geodésica de pontos da barragem, mede a pressão de água dentro do maciço. Olha a instrumentação aí. Estou medindo o nível da água na represa, estou medindo o nível da água dentro do maciço, na região seca, estou medindo a vazão de água. E eu tenho pontos marcados aqui que são monitorados via GPS ou via topografia para ver se há alguma movimentação. Quer dizer, isso aí tem que ser feito constantemente, semanalmente. E quando vai acontecer um problema,
esses indicadores avisam que o problema vai acontecer. Avisam com 20, 30 dias de antecedência que o maciço está entrando em colapso. Encerramento da operação. A gente drena os rejeitos, procura tirar o máximo de água deles, envelopa o rejeito com alguma coisa impermeável. A maneira mais barata é uma camada de argila compactada. Sobre essa camada de argila, a gente bota terra e na cobertura terra vegetal, terra arável, e revegeta. Essa é a solução mais correta para o poder de comissionamento de uma barragem de rejeito. E é muito importante que eu drene o depósito. Tire o máximo de água possível de dentro do depósito. Aqui é a barragem da CBMM, totalmente fechada, não com argila, mas com plástico. Ela vai ser coberta com terra e revegetada. Quando eu estive lá, estavam estudando, em vez de revegetar, montar uma usina solar, geração de botar painéis solares para gerar energia elétrica, porque a área é muito, muito grande. Aqui é a barragem do Feijão. Então vocês veem que foram vários alteamentos sucessivos sobre rejeitos. Aqui tem um patamar, novos, todas sobre o rejeito. Aqui estão mostrados, essas barragens aqui não tem dreno nenhum. E aqui está a superfície de ruptura, aquilo que eu falei para vocês, recalque diferencial, uma superfície cilíndrica típica, caso típico, caso de que está no Fonterzag, século XIX, no livro de mecânica de solos dele, está descrito esse comportamento. Na hora que isto daqui escorreu, esta parte aqui perdeu sustentação. Então, escorreu. Na hora que ela escorreu, ela arrastou esta parte. Quer dizer, a superfície de ruptura final foi esta daqui. Agora vejam o erro de projeto. A barragem, o sentido do escoamento, onde que estão as instalações administrativas e o refeitório. Quer dizer, é inadmissível que um engenheiro faça isso. Nós temos 310 entre mortos e desaparecidos. Quer dizer, isso é um crime. Colocar uma instalação administrativa, colocar um refeitório, concentra todo mundo lá na hora do almoço na direção do fluxo. Olhe o mar de lama. Olhe a condição em que uma pessoa é retirada viva da lama. Hoje eles não estão encontrando mais cadáveres, estão encontrando braços, pernas, troncos, cabeças esmagados. Não é uma água, é uma lama. Estamos aqui em Brumadinho. Eu não sei o que aconteceu, mas está com cara de que alguma barragem aqui estourou. Porque o volume de... A pista já foi volume de água que está passando ali. A rede elétrica foi totalmente danificada. A pista já foi interditada. E olha a vazão, a intensidade da vazão. O fluxo. Não há o que aguente, não há o que resista a esse fluxo. Qual é a conclusão minha como engenheiro de processos? Que é uma catástrofe previsível e anunciada. A instrumentação, com certeza, deu sinais de que estava havendo alguma coisa errada com aquela barragem. Houve negligência na previsão e na prevenção do acidente. Quer dizer, não tocaram as sirenes, o pessoal não foi evacuado, tinha um monte de gente na instalação administrativa e no refeitório. A prática de construção do maciço é condenada. A Vale falou que tem mais 9 barragens que estão na mesma situação e que ela parou a operação da mina. Parar a operação não resolve, quer dizer, a barragem continua lá com os mesmos problemas.
Só não estou lançando lá, mas é uma bomba relógio que vai estourar a qualquer momento. Então, o perigo continua. E, para concluir, eu queria chamar a atenção desse fato, que as dificuldades são onipresentes. Processo. A barragem é considerado um problema de meio ambiente. Não é. É uma operação unitária de tratamento de minérios. Devia ser responsabilidade do engenheiro tratamentista. Só ele sabe que aqueles rejeitos têm características diferentes dos solos manuseados pelo pessoal de geotecnia e de mecânica de solos. O pessoal de geotecnia está tratando aqueles rejeitos como se foram um solo. Tá? É uma atividade que não gera receita. Então, na visão empresarial predatória de hoje em dia, ninguém quer ser dono da barragem de rejeito. Ninguém quer ser dono de um passivo econômico e ambiental. Ela é desprezada ou negligenciada. E o que eu sempre chamo a atenção de que as características do rejeito são diferentes geotecnicamente das características de solo. Como é a maneira correta de tratar? Isto aqui é a mina de Pau Branco, da Mannesmann Mineração, Itabirito, Minas Gerais. Aqui no fundo do vale, aqui embaixo, está passando a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. E esta estrada, que está mostrada aqui, é a que vai para Ouro Preto, Itabirito, Mariana, Viçosa, Ponte Nova. Aqui é Alphaville. Aqui é o Pico do Itabirito, marco geográfico, referência desde o tempo dos bandeirantes. É uma barragem enorme. Ao lado da BR-040. Todo mundo que passa por lá vê esse monstro. O que a Mannesmann está fazendo? Ela drenou a barragem e está lavrando, retirando todos os rejeitos. Quando ela terminar, ela vai restaurar a topografia inicial e vai revegetar com espécimes da Mata Atlântica. Quer dizer, vai regenerar totalmente a topografia e a vegetação da área. Está reprocessando o rejeito. Então, isso que é o que deveriam fazer em Brumadinho. É o que deveriam fazer em todas as barragens da Vale. Eu vou mostrar. São os próximos slides. Olha lá. Então, está sendo lavrado. Este é a usina de beneficiamento, é um separador magnético. Ele recupera a hematita ainda contida. O rejeito, como ele está na barragem, o concentrado obtido por separação magnética de alta intensidade. A venda desse concentrado paga toda a recuperação da barragem. É uma operação autossuficiente. Não posso dizer que dê lucro, mas ela se paga. O rejeito vai para o espessador, é adensado, e depois vem para este equipamento aqui, que a gente chama de filtro prensa. Olha o rejeito desaguado. Ele está seco, 10 a 15% de umidade, quer dizer que eu posso pegar como se fosse um torrão de terra. A água não chega a ser desidratado porque tem 15% de umidade ainda. Mas para um solo é praticamente nada. A água é recirculada na usina e a qualidade dela é tão boa que eu brinco que daria para a gente beber essa água. Carregada num caminhão, colocada lá no Botafora, que é o depósito de estéreo, eu não conseguiria fazer uma pilha só com rejeito. Então eu tenho que misturar com solo para ter uma propriedade geotécnica um pouco melhor. Olha aí, são depósitos alternados de rejeito e de estéreo, de mineração. Isso aí é homogeneizado e compactado por trator de esteiras. Era isso aí. Quer dizer, é um problema, existe, mas existem soluções de engenharia sadias para isso. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela aula, excelente aula. Eu vou
pedir, então, para o senhor, professor Dantas, fique à vontade. Fique aqui. Bom, nossos alunos que estão nos assistindo, agora estão abertas, então, nosso canal está aberto para as perguntas, né? Vamos aproveitar a experiência, a super experiência do professor Arthur. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas eu quero... Temos perguntas já? Por enquanto, não. Professor, eu sou especialista em resíduos sólidos urbanos, eu não sou especialista em aterro sanitário, mas me chamou muita atenção quando o senhor falou sobre essa dinâmica da barragem de rejeitos, né? Nós temos essa situação também em resíduos, né? Porque a gente tem a decomposição da matéria orgânica, tanto que depois que encerra um aterro sanitário, nós temos ainda 50, 100 anos para monitorar esses aterros. Isso ocorre também com a barragem, ou seja, quanto tempo ela tem essa dinâmica sendo feita, né? Essas trocas de íons, não sei exatamente, mas se depois a gente consegue dar um uso para ela, ou essa é a melhor forma que o senhor mostrou agora para torná-la útil novamente? Eu acredito que esse exemplo da barragem da Mannesmann é o melhor exemplo. A CBMM encapsulou tudo, cobriu com terra e ou revegeta ou vai usar para geração hélio, como que chama? Energia solar. A área é muito grande. Nós temos um problema muito sério quando você tem metais pesados, cobre, manganês, cádmio, lítio. Então, é obrigatório forrar o fundo da barragem para impedir a percolação da água, pois é encapsulado e fica lá encapsulado. Então, periodicamente, tem que se monitorar as águas de superfície para ver se impedir que elas fluam. Em Poços de Calda existe uma mina abandonada, uma mina exaurida, de urânio, do tempo do general Geisel, quando ele quis fazer Angra e precisava de urânio para servir de combustível. Essa mina continua sendo monitorada desde então, porque os resíduos são radioativos. Não sei se respondi a sua pergunta. Meu caro professor Arthur, é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. A sua aula foi extremamente importante para nós. E eu queria fazer aqui uma pequena reflexão com relação ao rompimento de barragens. A história da humanidade, ela foca um pouco esse tipo de desastre. Tanto é sofrível esse tipo de impacto do meio ambiente, que no século XVIII antes de Cristo, apareceu a primeira lei, que é o chamado Código de Hammurabi. É uma lei estabelecida naquele ambiente, e, portanto, era na base da lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente. E nos itens 52, 53, 54, lá, há 4.000 anos atrás, falava-se de rompimento de barragem. Pela tradução aqui da Enciclopédia Britânica, está escrito lá neste Código de Hammurabi: se alguém for preguiçoso demais para manter a sua barragem em condições adequadas, não fazendo a sua manutenção, caso a barragem se rompa e todos os campos forem alagados, então aquele que ocasionou tal problema deverá ser vendido por dinheiro, e o dinheiro deve substituir os cereais que ele prejudicou com o seu desleixo. Quer dizer, há 4.000 anos atrás, aí, pela lei de Talião, olho por olho, dente por dente,
a responsabilidade pelo rompimento de uma barragem é o dono da barragem. E o que chama atenção, muita atenção neste caso específico que estamos aí analisando, e que, eu trabalhei muito tempo com barragem de concreto, barragem de concreto massa, enfim, totalmente diferente de barragem de resíduos. Mas as ombreiras dessas barragens, elas são também barragens de terra. E nós, nos trabalhos que fazíamos de manutenção da barragem, nós tínhamos uma preocupação imensa com os piezômetros, imensa. Qualquer variação dada pelo piezômetro, que mede a pressão de água no corpo da barragem, já acendia uma luz vermelha. E a gente corria atrás daquilo como louco. E isso era na década de 80, ainda não tínhamos toda a tecnologia hoje para fiscalização e para manutenção de barragem através de meios que hoje se tem automáticos para verificar os piezômetros. Aí chama atenção, no caso de Brumadinho, está aí pela imprensa, a gente lê direto. Se eu não me engano, lá ele tinha alguns piezômetros não funcionando. Mecânicos e não funcionando. Como o professor disse, essa barragem ela é um tipo de crime anunciado mesmo. Né? Então, para nós engenheiros e para todos os alunos que estão aí nos acompanhando, essa aula do professor Astur, ela mostra para a gente claramente o significado de um desastre como esse. E a responsabilidade é do dono da barragem, a responsabilidade é da Vale. E o que nós estamos verificando também, eu já até conversei isso com o professor, a Vale está tentando, de todas as maneiras, caracterizar esse desastre como um desastre natural, advindo de um terremoto, advindo de um tsunami, advindo de uma tempestade, coisas que tudo que nós temos de informação, nada disso aconteceu. Então, professor, eu só queria fazer uma pergunta para o senhor, dentro dessa minha fala aí, desculpe se eu me alonguei um pouco. Essa questão dos piezômetros, que isso estava diretamente relacionado naquelas investigações que os técnicos da própria Vale faziam. E a não atenção a esses dados muito provavelmente contribuiu para tudo isso que o senhor nos informou aí, correto? Correto. Absolutamente correto. Quer dizer, para mim, houve negligência do pessoal da Vale. Essa tentativa de atribuir aos consultores a responsabilidade, os consultores foram presos, foram para a cadeia por causa disso, é uma fuga de responsabilidade. É muito comum as minerações se socorrerem de consultores e jogarem toda a culpa na consultoria, quando a responsabilidade é deles. Respondi? Bom, nós temos aqui uma pergunta que chegou porque nossos alunos estão nos vendo online, né? Então, aqui a primeira pergunta: há legislação que indique a disposição do rejeito de minério ou são definidos critérios pelas próprias companhias de mineração? Haruê, me ajuda aqui, por favor, que apagou aqui a... E uma outra questão, gostaria que fosse falado sobre os processos de extração de minério com disposição de rejeitos a seco. A pessoa que está perguntando aqui, o Carlos, ele não fala se é o termo correto e gostaria de mais detalhes. A sua pergunta... É uma pergunta rápida, porque nós estamos aqui online. Por favor. A Lei de Segurança de Barragem, 12.334, a Lei de Segurança de Barragem, 12.334, de 2010, prevê os planos de segurança de barragem e também os planos de ação de emergência. Né? Os planos de ação de emergência eles têm que ser precedidos pelo mapa da área de inundação. Como é que a Vale, então, coloca um centro dentro da área de inundação e, além do que,
existia uma pousada nessa área, várias pontes ferroviárias, rodoviária, etc. Obrigada pela pergunta. Na minha visão, é pura negligência. Pura negligência, quer dizer, é um crime de projeto, um erro de projeto que precisa ser penalizado. No Ceará tem uma mina de urânio dentro do granito. No projeto, foi feito um projeto muito bonito, até que veio o ambientalista e mostrou que as instalações administrativas estavam na linha do vento. Quer dizer, aquele pessoal administrativo ia respirar toda a poeira radioativa e ia se contaminar. O que foi feito? Foi cancelado o projeto e as instalações administrativas foram feitas do outro lado. Isso é boa engenharia, isso é engenharia sadia. Não o que a Vale fez, não o que a Samarco fez, que destruiu aquela cidade. Respondi? Tem uma pergunta aqui em cima da mesa, pergunta: há legislação que indique a disposição do rejeito de minério ou são definidos critérios pelas próprias companhias de mineração? O Chile é um grande país mineiro. 1/3 da economia chilena depende da mineração de cobre. E o Chile tem uma complicação adicional, que são terremotos. Esses terremotos podem literalmente liquefazer o maciço, se o maciço tem materiais tixotrópicos. Então, lá é obrigatória a construção das barragens a jusante. É absolutamente proibido construir uma barragem como foi a barragem do Feijão. Aqui no Brasil não tem essa lei, está sendo aventada agora, depois do acidente da mina do Feijão, depois do acidente da mina de Samarco. O que acontece é que o pessoal do meio ambiente, o pessoal das secretarias de mineração, coloca exigências muitas vezes descabidas. Então, em Minas Gerais e no Pará, é praticamente impossível a gente construir uma barragem de rejeito. O pessoal do meio ambiente não dá a licença. A CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, tem uma mineração em Itamaraty de Minas, a barragem está licenciada, o alteamento está licenciado e o meio ambiente de lá não permite o alteamento. Quer dizer, com isso, a mina teve que ser parada, uma cidade inteira ficou desempregada ou sem postos, sem nada. Quer dizer, é uma preocupação para suprir a falta de legislação que acaba sendo mais danosa, não só a mineração, mas também a comunidade. Tem uma pergunta aqui do Valdinei. Seria possível realizar o processamento dos rejeitos durante o processo de mineração? Seria possível fazer o depósito do rejeito a seco? Sim, é o que a gente chama de dry stacking, empilhamento a seco. É o que a Mannesmann está fazendo, que eu mostrei. A Mannesmann está fazendo não durante o processamento, mas a posteriori. Mas todos os novos projetos estão considerando isso. Quer dizer, o rejeito é espessado, é desaguado em filtros prensa, em centrífugas, por alguma tecnologia, e aquela torta que eu mostrei é empilhada. Isso exige um projeto geotécnico muito delicado, muito cuidadoso, porque, como eu falei, o rejeito é muito fino e geotecnicamente incompetente. Temos várias questões aqui. Professor, é correto afirmar que as barragens do tipo amontante são menos estáveis e, portanto, mais suscetíveis ao rompimento do que os demais métodos construtivos de barragens de rejeito? Essa é a primeira pergunta. Vamos uma por uma? Tá bom. Absolutamente correto. Quer dizer, eu falei da alteamento a montante e a jusante. Tem uma terceira técnica intermediária, que é o alteamento pela linha de centro. Tem as vantagens e as desvantagens dos dois processos. Então, a gente fica, hoje em dia, com o alteamento a jusante, águas abaixo. Professor, é possível alterar a forma de deposição dos rejeitos? Seria possível fazer o empilhamento dos rejeitos em bags, em sacos geotêxteis? Os bags são sacos enormes de material permeável. Ele retém os sólidos e deixa passar a água. Então, fica meses e meses
vazando. Quando terminou de vazar, o material está bastante consistente, ele é rasgado e é colocado outro bag em cima dele. É uma prática cara, dispendiosa, por isso pouco praticada, mas tecnicamente perfeitamente execuível. Essa já foi respondida, do processamento do rejeito durante o processo de mineração. Professor, há alguns sinais prévios da barragem que podem evidenciar o risco de seu rompimento? Acho que foi muito bem falado pelo senhor. Foi falado, eu mencionei que os piezômetros, o nível de água, foi mencionado nas barragens hidroelétricas, a mesma preocupação. Quer dizer, a instrumentação dá sinal de que a barragem está entrando em colapso. Uma pergunta. A CBBM Araxá usa a manta, mas usar argila com coeficiente de permeabilidade em 10 também não seria interessante? Não só usar argila como cobertura, ou mesmo usar as argilas impermeáveis como essa? Perfeitamente correto. Quer dizer, a argila é impermeável, a argila compactada é bastante impermeável e ela é muito mais barata do que a manta. Entretanto, quando existe algum elemento solúvel, algum metal pesado que possa atravessar a argila, é imprescindível a opção pela manta geotérmica. Tem uma pergunta aqui um pouco polêmica. Professor, o senhor é a favor da desativação das barragens a montante, como anunciada pela Vale? Um grupo de prefeitos das cidades onde existem essas barragens é contrária a essa solução, já que essas representam a principal fonte de receita em impostos. Exatamente. Quer dizer, a simples desativação da barragem não garante a sua segurança. A barragem teria que ser descomissionada. Quer dizer, ela tem que ser drenada, colocada em condições geotécnicas estáveis. Eventualmente, o maciço tem que ser reforçado a jusante para poder ser considerada segura. Concordo inteiramente com a sua colocação. Tem uma pergunta aqui do Otávio. No município de Alumínio, existe uma barragem de rejeitos de alumínio muito próxima da cidade. Quando visto de imagens aéreas, chega a assustar pela proximidade. Gostaria de saber se a legislação dita regras desse possível distanciamento ou até mesmo a necessidade de não edificar moradias e empresas a jusante poderia ajudar ou tentar diminuir possíveis acidentes. É um caso emblemático, esse caso da CBA. A CBA se empenhou muito na aumentar a segurança dessa barragem. Essa barragem não está mais praticada, quer dizer, todo o rejeito de alumínio está sendo lançado numa cava muito próxima de uma antiga mina de calcário para a fabricação de cimento. Então, a preocupação existe. A CBA é uma companhia muito conscienciosa do ponto de vista ambiental e tratou com muito carinho desse exato problema que você está citando. Professor. Desculpa, caiu aqui. Tem uma pergunta aqui. É muito triste, né? O que a gente vê, as imagens são terríveis. E a pergunta aqui é de um aluno nosso. Boa noite. O que será feito agora na região de Brumadinho que a barragem cobriu? A área é simplesmente abandonada? Há algo a ser feito para minimizar o impacto ambiental? A experiência que a gente tem da barragem da São Marco, 3 anos passados, é nula. Não foi feito nada. Nada. Gastaram-se milhões, tem uma fundação que só está comendo dinheiro e as pessoas não foram reassentadas, as pessoas não foram indenizadas, o Rio Doce continua morto. A poluição é puramente física. São lamas extremamente finas. Eu vi uma amostra da água do Rio Doce em Valadares. A água tinha 0,3% de sólidos, que era 99,97% água. Só que esses 0,3% de sólidos eram tão finos que não sedimentam nunca. A água parecia um chocolate. Sendo opaca, ela não permite que a luz chegue ao fundo do rio e mata a vegetação. Os peixes passam essa água pelas guelras e os sólidos vão se depositando nas guelras e eles morrem asfixiados. Quer dizer, o desastre ecológico
continua. Há 2 anos foi levantada uma solução técnica para isso, mas não foi viabilizada. Ninguém assumiu a responsabilidade. Nós temos uma outra pergunta aqui. Professor Arthur, especificamente no caso de Brumadinho, os rejeitos continham contaminantes para o solo e o lençol freático? Não, a contaminação é puramente física. Tá? Como eu falei, não tem elementos tóxicos, não tem arsênio. Em Ouro Preto, por exemplo, é uma anomalia geoquímica de arsênio. Todo o solo lá contém arsênico. Na região de Brumadinho não existe essa contaminação. Não tem mercúrio, não tem cobre, não tem nada. É puramente física. Mas, pelo fato de ser física, não é menos danosa do que uma poluição química. Isso que precisa ser levado em conta. Meu nome é Ricardo, eu já fiz algumas obras onde o problema maior era reparar patologias, né? E até dei aula de patologias da construção civil durante um certo tempo. E o que eu pude aprender é que, de forma geral, as nossas obras da engenharia civil anunciam com um certo tempo o desastre que vai acontecer. E se isso é monitorado, há condições de se reparar, né, coisa que não foi feita no viaduto, que o problema na Marginal Pinheiros, tem esse agora da Dutra, mas, de forma geral, obras monitoradas, a gente consegue fazer uma prevenção no devido tempo. Então, a minha pergunta em relação à área de minério, que desconheço profundamente, com tantos engenheiros que a Vale tem, com a estrutura que ela tem, com os bilhões que ela movimenta por ano, me parece que é irrisório o que ela deveria estar gastando para monitorar essas barragens, tanto a da Samarco quanto a de Brumadinho. Nas barragens de minério, essa ruptura se dá subitamente ou também como nas demais obras de concreto, onde a gente é avisado com antecedência? Por que com tão pouco dinheiro que ela gastaria, ela fez essa economia que parece ser tão idiota? Realmente é uma economia de tostões. É negligência pura. Hoje em dia, na engenharia, existe uma mentalidade de apresentar resultados. Alô? Melhorou. Apresentar resultados. A barragem de rejeito não agrega valor nenhum à produção. Ela é um passivo econômico. Então é uma terra de ninguém. Aquilo que eu falei, o engenheiro de processo, que devia tomar conta dela, não toma porque está lá longe, está fora da usina. Manda para o engenheiro de meio ambiente. O engenheiro de meio ambiente não tem a formação necessária para trabalhar com isso. Entrega para o geotécnico. O geotécnico não sabe que o rejeito é diferente de um solo. Então fica uma terra de ninguém, ninguém é responsável por isso e a negligência graça. Eu fico muito impressionado com... A mineração sempre teve um romantismo. Tá? É uma coisa romântica. Você vai para longe da grande cidade, vai construir uma família, vai construir uma carreira lá longe, para produzir mais, para gerar bens que vão alimentar toda a usina. Hoje em dia o pessoal quer resultados, querem fazer uma carreira rápida, querem ser gerentes, querem ser diretores, querem ganhar muito dinheiro, em vez de produzir bens para toda a humanidade. Na diretoria da Vale, só tem um profissional de carreira. Todos os outros são profissionais de marketing, são profissionais de venda, são relações humanas, relações com a comunidade, administradores, economistas. Só tem um engenheiro de Minas de carreira na Vale. Todos eles têm 8, 6, 10 anos de companhia. Não tem uma vida toda dedicada à companhia de mineração. Há uma pergunta aqui. Há muita variação na composição dos rejeitos oriundos do beneficiamento do Itabirito com relação aos metais pesados? O Itabirito é só lama, quartzo e hematita. Os metais pesados contêm metais solúveis, sais de manganês, sais de cobre, sais de níquel, sais de zinco,
sais de lítio, que podem percolar e contaminar as águas de subsolo. Esse risco não existe com os rejeitos de mineração de ferro. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou ignorante no assunto, mas quando uma barragem ela é paralisada, mas ainda se continua a ter a extração do minério na mesma região, isso não influencia geotecnicamente essa barragem? Não, geralmente não. Quer dizer, a barragem é colocada longe suficientemente da mina e para não sofrer a influência da mina. O que está se fazendo hoje é usar muitas cavas abandonadas para armazenar rejeitos. Em Itabira tem várias minas. As mais ativas foram a mina do Cauê, que está hoje completamente exaurida, e a mina de Conceição, que está em operação. Os rejeitos de Conceição estão sendo lançados na antiga cava do Cauê. Tem alguma outra? Posso fazer uma última pergunta? Qual a diferença da barragem? O descomissionamento é quando a barragem é drenada, coberta com uma camada impermeável de argila ou de plástico, coberta com terra e revegetada. Isso é o descomissionamento final. Muitas vezes, aqui em São Paulo, por exemplo, são minas de areia de brita, o pessoal alteia a barragem para formar uma lagoa e fazer criação de peixes ou esportes náuticos. É outra solução de descomissionamento. Não é simplesmente fechar a mina e largar a barragem lá do jeito que a Vale está fazendo. Bem, eu só queria fazer aqui uma... Na verdade, é uma informação envolvendo aqui a Agência Nacional de Águas. Tivemos, em 2015, a visita de um engenheiro português, o Ricardo de Oliveira, especialista em segurança de barragem, que fez uma palestra no Clube de Engenharia, no Rio de Janeiro, sobre a segurança de barragens e reflexos sociais e ambientais. E a tristeza é tão forte, a tristeza é tão grande, que eu, como engenheiro, eu fico profundamente chocado. Nos últimos 15 anos, só em Minas Gerais, 7 barragens se romperam. Esses dados, eles têm lá as 7 barragens com os efeitos sociais, ambientais, mortes. E a gente não aprende, né? Dessas 7 barragens, citando rapidamente, uma foi em Tabirito, em 1986, a chamada barragem Fernandinho, Nova Lima, em 2001, Cataguases, em 2003, Miraí, em 2007, Itabirito, novamente, a Herculano, em 2014, Mariana, em 2015 e Brumadinho, em 2019. O que me deixa, como ser humano, até perplexo, eu chorei com essa história de barragens convulsivamente. 7 barragens explodiram e nós não aprendemos absolutamente nada. Essa é a lição que fica, não é? A gente não aprende. Quer dizer, 7 barragens, se for anunciar aqui as mortes envolvidas nas 7 barragens, a coisa, então, tristeza se multiplica. Por isso, professor Arthur, a aula do Nordeste, ela é, além de tudo, esclarecedora, e eu fico profundamente agradecido de saber, né, e verificar aqui ao vivo que nós temos, sim, profissionais competentes no Brasil. O grande problema que eu vejo é que somos negligenciados. Obrigado, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer imensamente, foi uma aula de experiência de vida e para nós foi um prazer muito grande receber o senhor. A nossa casa está aberta, né, para outros encontros com a nossa turma do MBA. Agradecendo muito, se o senhor quiser dar uma última palavra, e aí fechamos o nosso canal. Muito obrigada. Eu que agradeço.
muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por poder explicar esses conceitos que, por parte do público muito competente, será de grande prazer receber a visita de todos. Muito obrigado.